Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal de anatomia, Anatomia Muito Bom. Hoje eu estou gravando para vocês aqui o nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula, que fala um pouquinho sobre sistema articular. Não deixem de assistir às aulas anteriores. A primeira aula foi falando um pouquinho sobre generalidade, a segunda aula falando um pouquinho sobre sistema esquelético. Se inscrevam no nosso canal, dê aquele like, compartilhem aí o nosso vídeo com seus amigos que estejam estudando também anatomia humana. Sem mais delongas, vamos hoje abordar um pouquinho sobre esse sistema. Vamos lá. Assim como nós vimos na aula de sistema esquelético, que nós estudamos lá a osteologia, que era uma área dentro da anatomia, era uma divisão dentro da anatomia que estudava os ossos, aqui nós temos a artrologia, que é uma área, uma divisão dentro da anatomia que vai estar estudando as articulações ou as junturas. E o que seria articulação ou juntura? É a união de duas ou mais estruturas que podem ser ossos, que podem ser cartilagens e que podem ser tecido fibroso. Essas articulações, elas podem ou não permitir movimento para o nosso corpo. E as articulações têm como função formar o nosso sistema esquelético. Se o meu sistema esquelético estiver desarticulado, só serve para a gente estar estudando. Nós temos três tipos de articulações. A primeira nós chamamos de articulação fibrosa ou sinartrose, que é uma articulação imóvel, porque ela tem uma função apenas de manter os ossos unidos. O segundo tipo, nós temos as cartilaginosas, ou também chamadas de anfiartroses, que são articulações semimóveis. E o terceiro tipo são as articulações sinoviais, ou também chamadas de diartrose, que são articulações móveis. 90% das nossas articulações serão do tipo de artroses. Começando aqui pela articulação sinartrose, ou também conhecida como articulação fibrosa, os ossos eles estarão se articulando a partir de tecido fibroso. É uma articulação imóvel e nós vamos encontrar três tipos de sinartroses. O primeiro tipo é do tipo sutura, que vai ter a forma de uma linha ondulada, e nós vamos encontrar aqui no crânio. Então, exemplo, o osso frontal ele vai se articular com os ossos parietais, e a partir dessa articulação nós vamos formar uma sutura chamada de sutura coronal, assim como os ossos parietais, que vão formar ali uma sutura chamada de sutura sagital, e assim como esses ossos parietais, eles estão se articulando com o osso occipital através de uma outra sutura chamada de sutura lambdoide. Temos aqui o segundo tipo de sinartrose, que é a sindesmose, e o exemplo que eu tenho é a nossa articulação tíbio-fibular distal, e alguns autores consideram também a membrana interóssea, que fica entre a tíbia e a fíbula, e a membrana interóssea, que fica entre o rádio e a ulna. O último tipo de articulação fibrosa ou sinartrose é a gonfose. Então, a articulação do tipo gonfose, nós vamos encontrar aqui entre a raiz do meu dente e a minha mandíbula, ou entre a raiz do meu dente e a minha maxila. Abordando agora o segundo tipo de articulação, que é a articulação cartilaginosa, também conhecida como anfiartrose. Essas articulações vão ser compostas a partir de tecido cartilaginoso, cartilagem e hialina, e essas articulações elas apresentam movimento limitado para o nosso sistema. Eu vou encontrar dois tipos de articulações cartilaginosas, que é a do tipo sincondrose. Essa sincondrose ela vai ser formada a partir de cartilagem hialina. Ela pode ser do tipo temporária ou do tipo permanente. A do tipo temporária ocorre lá no nosso osso, aonde essa cartilagem vai dando origem a tecido ósseo no nosso desenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento do osso. Chega um momento que acaba essa sincondrose e ela vai dar o que nós chamamos de placa epifisária ou disco epifisário, o que nós observamos aqui nessa imagem radiológica. E ela pode ser do tipo permanente. Nós vamos nascer com ela e vamos morrer com ela. Como exemplo, as cartilagens costais. O segundo tipo de anfiartrose é do tipo sínfise, que eu encontro aqui na região anterior do meu quadril, da minha cintura pélvica. Por exemplo, o osso pubis esquerdo se articula com o osso pubis direito e entre os dois eu tenho uma sínfise. Nós chamamos de sínfise púbica porque é a articulação entre os ossos pubis. Um outro exemplo é os meus discos intervertebrais que eu encontro aqui entre os meus corpos vertebrais. Então eu tenho
dois tipos de articulações cartilaginosas ou anfiartrose. A do tipo sincondrose, que pode ser temporária ou permanente, e a do tipo sínfise. Aqui nós temos o terceiro tipo de articulação, que é a articulação sinovial, ou também conhecida como de artrose. Essa articulação ela tem uma característica importante, que ela tem um movimento muito amplo, e 90% das nossas articulações serão do tipo de artroses ou sinoviais. Temos aqui algumas características das nossas articulações sinoviais. Então, toda articulação sinovial vai apresentar cápsula articular. Essa cápsula articular nós encontramos aqui envolvendo os ossos. Essa cápsula articular ela vai ter uma membrana interna chamada de membrana sinovial, e essa membrana sinovial ela vai produzir o líquido sinovial. E esse líquido ele tem como função nutrir as nossas cartilagens articulares, tem como função lubrificar as nossas articulações sinoviais e também tem como função remover os resíduos metabólicos dessa articulação. Na superfície dos ossos, nós temos as cartilagens articulares. Então, eu encontro, por exemplo, aqui envolvendo a cabeça do nosso húmero e envolvendo a cavidade glenoide. E as articulações sinoviais vão apresentar também ligamentos. E esses ligamentos, eles limitam e estabilizam as nossas articulações sinoviais. Se fala em articulação sinovial, que são articulações que permitem movimento amplo, nós falamos também de eixo de movimento. Nós vamos ter 3 eixos de movimento, e cada eixo de movimento vai permitir para a nossa articulação realizar 2 movimentos. Então, tem um eixo que sai de um lado e vai para o outro lado, que eu chamo de eixo látero-lateral, e esse eixo permite que a minha articulação realize flexão e extensão. Eu tenho um eixo que sai de anterior e vai para posterior, que é o eixo antero-posterior, que permite que a minha articulação realize movimento de abdução e adução. E eu tenho o terceiro eixo, que sai de superior e vai para inferior, que é o eixo longitudinal, que permite que a minha articulação realize movimento de rotação interna ou rotação externa. Nós vamos ter 6 tipos de articulações sinoviais. E esses tipos são caracterizados pela morfologia da superfície óssea que está se articulando. Então, eu tenho a articulação sinovial do tipo esferoide. Essas articulações permitem todos os movimentos, flexão, extensão, adução, abdução e rotação. Eu tenho a articulação do tipo trocoide ou pivô, que vai realizar para a gente movimento de rotação. Eu tenho a articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, que realiza movimento de flexão e extensão. Nós temos a articulação do tipo elipsoide, ou também chamada de condilar, que permite movimento de flexão, extensão, adução e abdução. Eu tenho a articulação do tipo selar, que também permite movimento de flexão, extensão, adução e abdução. E eu tenho a articulação do tipo plana, que permite movimento apenas de deslizamento. Nós temos aí esses 6 tipos de articulações sinoviais. Aqui nós temos alguns movimentos. Então, eu tenho movimento aqui na minha articulação atlanto-occipital, então movimento de flexão e extensão da minha cabeça. Eu tenho aqui na articulação do ombro, movimento aqui do meu braço, de flexão, extensão e hiperextensão. Eu tenho movimentos aqui na minha articulação do cotovelo, realizando flexão e extensão. Eu tenho aqui na articulação radiocarpal, movimento de flexão, extensão e hiperextensão. Eu tenho aqui na articulação do quadril, movimento de flexão, extensão e hiperextensão. E eu tenho aqui na articulação do joelho, movimento de extensão e de flexão. Temos aqui os movimentos de adução e abdução. Então, eu posso realizar esse movimento na articulação do ombro. Então, quando eu estou afastando o meu membro do plano mediano, eu estou abduzindo, então eu estou fazendo a abdução. E quando eu estou aproximando do plano mediano, eu estou fazendo a adução. Assim também eu vou realizar esse movimento na articulação radiocarpal, movimento de adução e abdução. E na articulação do quadril, também realizando a abdução e a adução. Temos movimento de circundução realizado aqui pela articulação do ombro e também pela articulação do quadril. Temos movimento aqui de rotação interna, externa, rotação medial e lateral. Então, eu tenho aqui a rotação acontecendo na minha articulação atlanto-axial, movimento de rotação interna e rotação externa. Eu tenho aqui na articulação do ombro, fazendo também uma rotação interna ou medial, externa ou lateral, a mesma que eu estou realizando com a articulação do quadril, rotação interna e externa ou rotação medial e rotação lateral.
Aqui alguns movimentos com um nome um pouco diferente. Então, na articulação temporomandibular, também conhecida como ATM, movimento de elevação e abaixamento, movimento de protração e movimento de retração. Assim como também eu estou utilizando aqui, fazendo o movimento aqui na articulação intertarsais, que é o movimento de eu colocar o pé lateralmente, que eu chamo de eversão, e colocar o nosso pé internamente ou medialmente, que eu chamo de inversão. Aqui eu tenho na articulação do tornozelo, também chamado de talo crural, movimento de dorsoflexão e movimento de flexão plantar. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de sistema articular. Eu sei que é uma aula resumida, você precisa estudar pelo seu livro de anatomia, mas eu sei que ela vai te ajudar e muito aí no estudo das articulações. Então compartilhem aí o nosso vídeo, dê aquele like e se inscrevam no nosso canal para que você possa ser notificado das nossas próximas aulas. Forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.